Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas porque Ele ressuscitou, nós cremos que nós vamos morar com Ele no céu. Aleluia. Diz aí o hino, né? Diz assim: a morte morreu pregada na cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Né? Paulo prega aos Coríntios e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? E ele mesmo responde: tragada foi a morte na vitória. Lá naquela cruz, irmão, a morte morreu. Amém? A morte morreu pregada naquela cruz. Jesus morreu para nos dar a vida. Aleluia. Hoje, né, o mundo está comemorando aí a Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre Páscoa. Quero falar da primeira Páscoa e quero falar da última Páscoa, porque a gente que é cristão, a gente acabou embarcando nessa onda de comemorar a Páscoa, mas a gente não comemora mais a Páscoa. Amém? Quem comemorava a Páscoa era o judeu. Os judeus comemoravam a Páscoa, tanto que Jesus ele comemorou a última Páscoa com os seus discípulos, porque a primeira Páscoa ela era a velha aliança, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, né? Era a velha aliança. Mas quando Jesus vem, ele comemora a última Páscoa e ele estabelece uma nova aliança, e aí ele muda tudo, e nós vamos falar disso nesta noite no nome de Jesus. A primeira Páscoa ela aponta para a cruz, para a morte de Jesus Cristo. A última Páscoa aponta para trás, para aquilo que aconteceu lá na saída do Egito. Amém? Então a primeira Páscoa aponta para frente, a última Páscoa aponta para trás. Ele diz: eu cumpri o que estava previsto lá na lei. Aleluia. Quando o cordeiro é morto, o cordeiro da Páscoa ele é morto, ele é apenas um símbolo da salvação que Jesus ia trazer para todos nós. O cordeiro que ia sendo morto todos os anos lá em Israel, aquilo era um símbolo do que Jesus ia realizar na nossa vida. Aleluia. Nessa grande salvação que ela trouxe para nós. Então eu quero abrir com você lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos estudar ali um pouquinho da primeira Páscoa e ver o que isso traz de ensinamento para a nossa vida. Porque a primeira Páscoa, ela traz um ensinamento para nós, um ensinamento prático que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Quando a primeira Páscoa é instituída, o irmão Diácono Elton já falou aqui, no penúltimo dia dos hebreus lá no Egito, após 430 anos de escravidão, a gente sabe que houve 7 pragas e a última praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus manda eles se prepararem para partir, e aí manda eles, né, fazerem esta celebração. É um momento em que eles estão se preparando para sair do Egito. Hoje nós já saímos do Egito, já saímos desse mundo, mas o povo hebreu naquele dia estava se preparando para ser liberto. Houve toda uma preparação para a libertação deles, e durante esta preparação um cordeiro foi morto, e é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Amém, queridos? Capítulo 12, a partir do versículo de número 1, lá do livro de Êxodo, a primeira Páscoa. Quem tem a sua Bíblia aí, na minha tem até aqui o título: a instituição da primeira Páscoa. Nós vamos ver que Jesus é o Cordeiro Pascual. Vejamos bem, diz assim a palavra: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e ele vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as famílias dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Um cordeiro para cada família. Tome cada um cordeiro. Aleluia. Então olha bem, Moisés estava falando para eles aquilo que Deus transmitiu para ele, e ele disse: cada família vai ter que levar um cordeiro para sua casa. Amém, queridos? Estão entendendo isso?
levar o cordeiro para sua casa. Você tem que levar o cordeiro lá para sua família. Amém? Eles levaram o cordeiro para sua casa. E você também tem que levar o cordeiro para casa. Por isso que eu falei para o Cleiton não falar muito, porque ele já começou a falar de manhã aqui. Eu falei, se ele falar mais, eu não vou pregar, porque ele está falando a mesma coisa que eu. Eu falei, Cleiton, fala um pouquinho, por favor. Amém? Mas então a gente tem que entender que nós temos que levar o cordeiro para casa. Ele disse, cada família um cordeiro. Mas veja bem, pega essa aí, no versículo 4, ele diz, mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas e conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Olha bem, se o cordeiro for muito para você, peraí, deixa eu pegar aqui. Se o cordeiro for muito para você, olha o cordeiro aqui. Olha o cordeiro. Amém? Pega essa família. Olha o cordeiro aí, o verbo vivo que desceu do céu. Leva o cordeiro para sua casa. Leva o cordeiro para sua família. Amém, irmãos? Aquele povo foi liberto porque eles pegaram o cordeiro e levaram para sua casa. Se o cordeiro for muito para sua família, chama o vizinho que está próximo. Ele fala que está próximo. Amém? Chama aquele parente também próximo. Traz tudo para sua casa e come junto com ele. Ó, come junto com ele. Amém? Olha o Gé, meu irmão. Olha o Gé. Chama o cordeiro para sua casa. Amém? Leva o cordeiro para sua casa quando ele for muito. Né? Chama o vizinho, chama a família e come junto com eles. Aleluia. Não é para você ser goloso e comer tudo sozinho, não. Se for muito, reparte. Reparte com aquele que não tem, com aquele que não conhece. Aí ele vai no versículo 5, ele vai dizer, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Aí, esse cordeiro, ele aponta para Cristo. Porque quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão, no capítulo 1, no versículo 29, né, do Evangelho de João, João Batista está batizando lá no Rio Jordão, e ele vê Jesus vindo, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus. Amém? Aleluia. O Cordeiro que estava sendo morto lá no Egito é Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Isaías 53:7, coloca para mim, irmão. Isaías 53:7. Traz o cordeiro, um cabrito, sem mácula, sem mancha, de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas e das cabras. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, como o irmão já falou aqui hoje, o diácono Cleiton, morreu calado para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Sabe qual é esse propósito? Salvar eu e você, salvar as nossas famílias. Por isso ele morreu, por isso ele não abriu a sua boca. Ele morreu como aquele cordeiro era morto todo ano em Israel. Todo ano as famílias se reuniam, chamavam os pais, chamavam os filhos, os irmãos, chamavam o vizinho e matavam o cordeiro. Aleluia. Aí Jesus vem, ele é o cordeiro, e ele morre como aquele cordeiro para nos libertar do pecado, para nos libertar desse mundo, para nos libertar das mãos de Satanás, que é o faraó desse mundo. Aleluia. O povo estava ali, o cordeiro estava sendo morto, e diz o versículo 6: e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram. Veja aqui, as vergas da porta eram um símbolo da cruz de Cristo. As vergas eram feitas de madeira, e aquele sangue foi passado nas vergas, para que quando o anjo da morte passasse no Egito, os primogênitos do povo de Israel não morressem. Hoje esse sangue está passado sobre as nossas vidas, e a morte do pecado
nossa vida, porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Pode dar uma salva de palmas. Nós ressuscitamos com Cristo. O sangue está sobre a nossa vida. Há um sinal sobre a nossa vida. Nós precisamos compreender isso. O sangue era passado sobre as ombreiras da porta, que era o símbolo da morte, o símbolo da cruz. Lá em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7, bota aí para mim. Primeira carta de João capítulo 1, versículo 7. O texto vai dizer: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde está a morte, o teu aguilhão? Amém? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Inferno. Amém? Tragada foi a morte na vitória. O pecado perdeu. O salário do pecado é a morte para aquele que não crê em Jesus Cristo. Porque aquele que crê, aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem direito e certeza da vida eterna da salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tomaram esse sangue, passaram sobre as ombreiras, e naquela noite, diz, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. O cordeiro, era morto, e ele era assado no fogo, e eles comiam aquele cordeiro com pães asmos, pão sem fermento. Amém? Porque o fermento na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Então eles comiam aquele pão sem fermento e com ervas amargas, simbolizando o sofrimento que eles tinham passado no Egito. Eles comiam daquela forma, e diz assim no versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Olha bem, não vão comer nada cru. Sabe por quê, irmão? Que ele diz que é nada cru. A gente tem que fazer as coisas sem pressa. Quem é churrasqueiro aí? Gosta de fazer um churrasquinho? Tem que assar bem, irmão. Alguém gosta de comer carne crua aí? Mas nem todo mundo. Mas para o churrasco ficar bom tem que ser devagar. Vai tacar fogo na churrasqueira, queima a carne toda, a carne perde o sabor. Tem que ser aquele negócio devagar. Vai virando, né? A gente às vezes tem pressa, mas Deus fala aqui que tem que ser sem pressa. Quando você começa a comer o cordeiro, né? Olha o cordeiro, vou falar de novo. Olha o cordeiro. Quando você começa a comer o cordeiro, não tenha pressa não, come devagar. Quem come cru, dizia minha mãe, como é que fala? Passa mal. O apressado come cru e passa mal. É isso mesmo que a minha mãe dizia. Obrigado. O apressado come cru e passa mal. Quem come cru, passa mal, irmão. Tem que comer, tem que passar devagar, sem pressa. Vai comendo devagarinho, né? Começa ali nos evangelhos, vai ali devagar, né? Tem gente que já quer começar em Apocalipse, tem muita pressa. Eu já quero saber como é que vai acabar o mundo, mas o mundo vai acabar mesmo, então não tenha pressa não, porque a hora do mundo acabar vai chegar. Mas aí a gente, quando começa a ler a Bíblia, a gente quer logo saber isso, quando é que o mundo vai acabar, porque tem pressa, mas aqui fala para a gente comer devagar, né? Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porque cozido em água perde o sabor, né? Coisa cozida perde o sabor, mas quando é assado no fogo devagarinho, mantém o sabor. Então você tem que sentir o sabor do cordeiro quando você come todo dia de manhã, né? Quando você come de noite com a sua família, quando você reúne a sua família no aniversário para comer do cordeiro, tem que ser devagar, não come com pressa. Tem o tempo da pressa, que nós vamos falar aqui, e tem o tempo de ser devagar. Então olha bem, não come dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, né? E diz aqui, come a cabeça com os pés e com a fressura, e nada deixeis dele até pela manhã, mas o que dele ficar
até pela manhã queimareis no fogo. Irmão, tem que comer tudo, cabeça, fressura, tem que comer tudo. Fressura é as vísceras do animal, tem que comer de tudo, não pode deixar nada. Tem gente que é só beliscar o cordeiro, passar uma beliscadinha, né? Mas é para comer tudo. E não pode também comer uma coisa e dizer que não gosta da outra. É para comer inteiro. É tudo para você comer. Amém? Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, você precisa comer. O cordeiro é para ser comido inteiro. Você não pode deixar nada. Tem gente que já está comendo o cordeiro há muito tempo e ainda não terminou. Você precisa terminar. Você precisa chegar até o fim. Você precisa comer ele todo. Aleluia. É isso que está dizendo aqui. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo, porque não pode sobrar nada. Então, coma tudo. Amém? Faz igual a mamãe disse para você quando você era pequeno. Coma tudo, meu filho. Não deixa nada, hein? Não era assim que a mamãe falava? Pegava aquele pratinho de papinha, te dava e falava, coma tudo, não deixa nada. Aqui também, irmão, é para comer o cordeiro todo. Não pode ficar escolhendo o que vai comer, não. Vou ler só sal. É light, né? Vou ler só o Evangelho de João, né? É light, irmão. Tem que comer tudo, né? E tem que gostar, amém? Tem que gostar. Coma do cordeiro todo. Aí diz no versículo 11 assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Aí vem a hora de ter pressa, né? Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque ele diz aqui que lá ele fala para comer devagar, mas aqui ele fala para comer de pressa, irmão, porque a gente tem que estar preparado para ir embora desse mundo. Eles tinham que comer preparado para ir embora do Egito, porque a qualquer momento, né, eles seriam convocados para sair. Então eles tinham que comer sandália nos pés, os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, porque a qualquer momento o anjo da morte passaria e eles seriam libertos, irmãos. E nós também temos que comer o cordeiro preparado para ir embora, porque a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é nesse mundo. Há um lugar preparado para você no céu, há um lugar preparado para você lá, junto com Deus no céu. Aleluia. Jesus mesmo falou isso lá no Evangelho de João, né? Ele falou que ia preparar lugar para nós. Jesus foi preparar lugar, preparar lugar para mim e para você. E vai chegar o dia da nossa partida. Uns vão partir naquele dia do arrebatamento, mas outros vão antes, né? Outros já vão antes, mas o teu lugar está preparado. Então você tem que comer do cordeiro preparado. Você tem que comer do cordeiro com as sandálias, né, do Evangelho da Paz, que diz lá em Efésios capítulo 6, calçadas. Você tem que comer já, né, com o cajado na mão, né, ali com os seus lombos cingidos com a couraça da justiça, que está lá em Efésios 6. Você tem que comer preparado para ir. Tem gente que não está se preparando para partir, está achando que está demorando, está achando até que Jesus não vem mais. Mas Jesus vai voltar. Ele prometeu e ele deixou em nós um depósito, uma garantia do que iria voltar. E a garantia que ele deixou foi o seu Espírito que ele depositou em nós. Ele pôs em nós um Espírito para dizer, eu estou colocando em vocês um Espírito para vocês terem certeza. Isso aí é um penhor. Paulo fala que é um penhor da glória, né? E esse penhor é a garantia de que ele vai voltar para nos levar. Aleluia. Você precisa se preparar para esse dia. Você precisa se preparar para essa hora, porque essa hora ela vai acontecer. Aleluia. Os egípcios, os judeus estavam ali preparados. E quando Deus falou que ia enviar o anjo da morte e ele ia passar, eles acreditaram. Quando Moisés avisou eles que eles seriam libertos do Egito, eles acreditaram. E você precisa acreditar no que eu estou falando hoje. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A trombeta vai soar. E somente aquele que estiver preparado, aquele que tiver calçado, né, os seus pés, aquele que tiver com seus lombos cingidos, com o seu cajado na mão, aquele que tiver com
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Eles tiveram que matar aquele cordeiro, mas para nós, o cordeiro já foi morto. Aleluia. O cordeiro já foi morto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8. Olha para ele. O cordeiro já foi morto. 1 Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Olha a preparação aí. Paulo vai falando dessa preparação. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Fermento velho, irmão, era um pecado. Por isso eles fizeram um pão sem fermento. Significa uma vida sem pecado. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Isso quer dizer para nós, sem pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, ele diz lá: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não posso fazer nada pelos meus pecados, mas o meu Senhor já fez na cruz. Quando o sangue dele foi derramado, aleluia, ele me purificou. Quando eu aceitei aquele sacrifício, aceitei a morte dele, aceitei a ele como meu Senhor, os meus pecados foram lavados com aquele sangue. Aleluia. E aquele sangue foi passado sobre a minha vida, como naquele dia o sangue daquele cordeiro foi passado sobre as ombreiras daquela porta. E diz aqui no versículo 13, lá de Êxodo, capítulo 12: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Páscoa quer dizer passagem. O anjo da morte passou por cima das casas. Páscoa em hebraico quer dizer passagem. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus. E hoje também passa por cima da nossa vida, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Olha bem o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 20. Há uma vitória no sangue para as nossas vidas. Aleluia. O texto vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Não foi com prata, não foi com ouro. Não adianta você vir para a igreja e depositar grandes quantias nesse gasofilácio para tentar comprar a tua salvação, porque não foi isso que a tua salvação foi comprada. A tua salvação foi comprada com o sangue do Cordeiro imaculado. Aleluia. O sangue de Jesus é que te comprou. O que você precisa não é botar dinheiro aqui. O que você precisa é receber Jesus como teu Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse sangue ele nos dá vitória. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Vai dizer assim o texto: e eles o venceram o diabo, pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. A semana o irmão Rodrigo mandou um vídeo para mim aí, onde os cristãos eram jogados num buraco e os caras iam matando eles lá naqueles países muçulmanos. É isso, Rodrigo? Os caras iam matando. Aí eu estava vendo uma pessoa e eu estava falando assim: o cara dava um tiro, já foi para o céu, venceu a morte. Dava um tiro no outro, venceu a morte. Venceu a morte. É assim, irmão. A gente não perde, a gente é mais do que vencedor. Morreram aqui, irmão, mas acordaram lá no céu, na presença do Pai, dando glória a Deus. Porque morreram sem negar o seu Senhor. Sem negar o seu Senhor. Aleluia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Louvado seja Deus. E nós também, se permanecermos firmes, se não negarmos a Cristo nesse mundo, por causa do pecado que tem entrado em muitas casas e tem substituído o Cordeiro em muitas casas, nós também somos mais do que vencedores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este dia, diz o texto lá em Êxodo capítulo 12, versículo 14: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Então, eles celebravam a Páscoa todos os anos, porque era uma ordenança do Senhor, que eles deveriam se lembrar da grande libertação que o Senhor operou na vida deles lá no Egito. Hoje, quando nós participamos da ceia, que é a nova aliança, a Páscoa é a velha aliança, a ceia é a nova aliança. Quando celebramos a ceia, estamos lembrando da grande libertação que Jesus operou nas nossas vidas, quando morreu naquela cruz, derramando ali o seu sangue. Amém, querido? É assim que a coisa foi transformada. E diz aqui no versículo 15: 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Olha bem, 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento, porque não é preciso tirar o pecado da nossa casa. O fermento é o pecado. O pecado precisa sair da tua casa. Hoje de manhã nós temos um estudo aqui muito importante hoje, falando sobre muita forma de pecado, né? Semana passada também falamos sobre os pecados do relacionamento. São pecados que precisam ser tirados da nossa casa, precisam ser tirados da nossa vida, para que a gente possa viver uma vida vitoriosa, né? E nós precisamos celebrar essa morte de Cristo constantemente, para a gente não esquecer o quão caro foi para o Senhor a nossa salvação. Tem gente que está banalizando a morte de Jesus, banalizando a dor que ele sofreu, o sofrimento que ele teve. Tem gente que está banalizando essas coisas, porque peca, continua pecando, não se arrepende, vem para a igreja como se tudo fosse normal, né? Participa do ministério e não se arrepende dos seus pecados. Nós não podemos, irmãos, banalizar a morte de Jesus. Jesus sofreu de verdade, irmãos. Jesus sentiu dor de verdade por tua causa, por causa dos teus pecados. Jesus realmente, ele passou por tudo aquilo. Não é uma história, não é uma história que foi contada, né? É real. Aleluia. Aquilo que Jesus viveu lá na cruz é real. Tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, o escárnio, o desprezo, né? As chicotadas, a coroa de espinho, os cravos pregados na sua mão, tudo aquilo ali foi real. Aleluia. Tudo aquilo foi real, é verdadeiro, e a gente precisa meditar nisso. O quanto o Senhor sofreu por nossas causas, o quanto ele pagou pelos nossos pecados, é real. E tem gente banalizando isso aí. Nós temos que tirar essas coisas da nossa vida e temos que celebrar o Cordeiro de Deus todos os dias. 1 Coríntios capítulo 5, não, já recitei. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18.
Estou concluindo aqui a primeira parte, vamos passar para a última. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vive. Quando ele ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Isso é história, foi comprovado. Jesus vive, ele venceu a morte. E porque ele venceu, ele pode te dar a vida. Só quem venceu a morte pode dar a vida. Nenhum outro líder espiritual do mundo venceu a morte. Nenhum outro líder espiritual do mundo tem lá o seu túmulo vazio, mas o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia. O túmulo de Jesus está vazio porque ele venceu. Jesus ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor? Mateus capítulo 26, a última parte, para a gente concluir. Que hoje a gente tem aquela apresentação aí das nossas crianças. Mateus 26, versículos 18 e 19. Primeiro, Mateus 26, 18 e 19. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Veja que Jesus manda os discípulos prepararem a Páscoa. E eles vão ali, o que eles vão pensando? A gente vai matar um cordeiro, a gente vai colher aquelas ervas amargas, vamos colocar na mesa, né? E vamos comer ali com Jesus, vamos celebrar a Páscoa. Mas Jesus, ele sempre nos surpreende. Sempre ele surpreende, ele sempre faz algo surpreendente na nossa vida, né? O Pedro já falou tudo isso aqui de manhã, mas eu estou repetindo. Né, irmão Pedro? Como eu disse, é porque o Espírito deu mesmo, né? Louvado seja Deus por isso. Não? Então Jesus, ele sempre nos surpreende. Então quando eles estão reunidos ali naquele lugar para celebrarem a Páscoa, que é a última Páscoa, o que acontece no versículo 26? Jesus, em vez de comer o cordeiro com eles e as ervas amargas, no versículo 26, Jesus vai dizer assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e levantou assim, e abençoando-o partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O que ele estava dizendo para o discípulo? Não é mais aqui esse cordeiro que vocês estão comendo aí, agora é o meu corpo que vocês vão comer. E aí no versículo 27 ele vem: e tomando o cálice, ele levanta o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para perdão dos seus pecados. Não era mais o sangue do cordeiro que ia ser passado lá na terra da porta, mas era o sangue de Jesus, que eles iam beber daquele sangue, né, representado naquele vinho que eles estavam tomando, para que ali, né, que eles fizessem parte dessa nova aliança, desse Novo Testamento que estava sendo estabelecido por Jesus Cristo. A primeira Páscoa era do Velho Testamento, da velha aliança, apontava para frente, para essa Páscoa, né, onde o cordeiro não é mais morto, mas Jesus morre pelos meus pecados, para essa Páscoa, onde Jesus derrama o seu sangue para perdão dos meus pecados. E é isso que nós celebramos aqui todo segundo domingo do mês, a ceia do Senhor. Estamos lembrando o que Jesus fez por nós naquela cruz. Então, quando você vier agora participar da ceia, lembre-se disso. Amém? Você pode comer o seu chocolate na sua casa, né, com o seu filho, mas ensina ele a verdade. Porque Páscoa não é chocolate, igual você falou aqui. Páscoa não é coelhinho,
Amém, irmão? Páscoa não é ovo, Páscoa é Jesus ressuscitou. Amém? Isso é Páscoa para nós. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? O que eu tinha para falar era isso nos nossos corações. Eu quero que vocês se preparem. Quando as crianças estiverem prontas aí, avisa para mim, avisa aí, irmão. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. E vamos deixar o Cordeiro entrar nos nossos corações. O Cordeiro está sendo servido aqui nesta noite. Você precisa deixar ele entrar no seu coração. O Cordeiro está sendo servido aqui. Você pode comer dele, ou pode rejeitar o Cordeiro. Mas lá no Egito, só aqueles que comeram do Cordeiro foi aqueles que foram libertos. Só aqueles que comeram do Cordeiro, né, escaparam da morte. Você pode escapar da morte também, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Aleluia. Você pode escapar da morte se você comer do Cordeiro conosco nesta noite, no nome de Jesus. Ministério do Louvor, vai cantar? Glória a Deus. Enquanto as pessoas estão se preparando, vai cantar. Aleluia.